Olá, nono ano. Bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 9/12, nós vamos continuar com o nosso assunto sobre estatística. Então, na aula de hoje, nós vamos ver as médias de tendência central. Vocês já devem lembrar da média aritmética, média ponderada, geométrica, média harmônica, mediana e moda. Então, vamos relembrar. Do mundo matemática, e a aula de hoje vai ser sobre medidas de tendência central, média, moda, mediana. Roda a vinheta. A vinheta. Roda a vinheta. Como eu falei para vocês, a aula de hoje é sobre medidas de tendência central. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês um jeito mais rápido e mais simples de determinar essas três medidas que com certeza vão aparecer na tua prova. A primeira que a gente vai ver vai ser a média. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que você calcula a média aritmética simples entre dois valores? Não basta somar esses dois valores e dividir por 2? Ok? Como é que a gente calcula a média aritmética entre 5 valores? Soma os 5 valores e divide por 5. Como é que tu faz para calcular a média aritmética entre 10 valores? Basta somar os 10 valores e dividir por 10. Em outras palavras, para calcular a média aritmética simples, basta somar todos os elementos do grupo e dividir pelo total de elementos desse grupo. Então, não sei se vocês lembram, quando eu falei de média aritmética simples, eu citei o exemplo que nós utilizamos com as avaliações. Primeira unidade, vocês têm a média da primeira unidade. Na segunda unidade, a média da segunda unidade. Na terceira, vocês têm a média e na quarta, a média. Então, no final, nós somamos as 4 médias e dividimos por 4. Esse valor tem que ser 28 pontos ou acima. Então, vocês têm que ter a média 7 ou acima de 7. Então, se eu tenho 4 unidades, 4 notas, eu vou dividir pela quantidade, que são 4. Olhem para o exemplo aqui ao lado. Como é que eu faço para calcular a média aritmética desse grupo de números que é formado por 5 elementos? Então, nós vamos acompanhar agora a média aritmética de 9, 6, 2, 10 e 3, e vocês vão fazer junto aí no caderninho de vocês como atividade de classe. 9, 6, 2, 10 e 3. 9, 6, 2, 10 e 3. Então, eu tenho a média aritmética, que eu posso chamar de MA, ou MAS, que é a média aritmética simples, de 9, 6, 2, 10 e 3. Então, nós vamos calcular a média
aritmética simples. Então, quantos valores eu tenho? 1, que é o 9, 2, 3, 4 e 5. Então, se eu tenho 5 valores, eu vou dividir por 5. Isso. Então, se eu tenho 5 valores, não é sempre dividido pela quantidade, então eu vou fazer 9 mais 6 mais 2 mais 10 mais 3. E o resultado disso tudo eu vou dividir para 5, porque são 5 números. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho 19, isso, 10 mais 9, 19. 24 com mais 6, 30. Então, eu fiquei com a média de 30 para dividir para 5. Então, 30 dividido para 5 é igual a 6. Então, 30 dividido para 5, que é igual a 6. Então, a média aritmética simples de 9, 6, 2, 10 e 3 é o número 6. Vamos acompanhar. Não basta só somar os 5 elementos e dividir por 5? Somando o 5 dá 30, dividido por 5 dá 6. Média aritmética desse grupo é o número 6. Vocês repararam que eu chamei a média aritmética anterior de média aritmética simples? Sim, existe uma outra média chamada de média aritmética ponderada. Mas, Gui, quando é que eu vou utilizar essa média aritmética chamada de ponderada? Sempre que os valores do grupo aparecerem pesos, sendo que um pesa mais do que o outro. Quando isso acontecer, a gente utiliza essa média. Para exemplificar essa média, vamos fazer outro exemplo de média aritmética simples antes de entrar na média aritmética ponderada, certo? Vamos agora, vocês vão determinar a média entre 10, 4, 50 e 20. Quantos elementos eu tenho agora? Eu tenho 4 elementos. Então, eu tenho a média aritmética, média ponderada, média aritmética simples, certo? Média aritmética simples. Eu vou calcular agora. Então, 10, 4, 5 e 20. Então, eu vou somar 10 mais 4 mais 5 mais 20. Tudo isso eu vou dividir por 1, 2, 3, 4. Se possui 4 elementos, eu vou dividir pelo número 4. Então, vamos ver o somatório. 10 mais 20, 30, com mais 9, 39. Então, eu tenho 39 que eu vou dividir por 4. Então, 39 dividido por 4, eu já sei que eu não vou ter uma divisão aí exata, certo? Então, vocês vão encontrar um valor com vírgula. Então, depois da vírgula, uma casa ou 2 casas decimais, certo?
Então, eu vou ter o resultado de 9,75. Então, eu tenho 9 vezes 4 é 36. É o que vai ser a parte inteira da minha resposta. Então, 9,75 ou 9,7, ou aproximadamente eu posso dizer que é 10, dependendo se eu quiser a resposta aproximada. Posso aproximar para 9,8 ou posso aproximar para 10. Vamos ver agora a média ponderada. Média aritmética considerada ponderada, onde a gente observa através dos pesos. Vamos imaginar a seguinte situação. Um estudante aí de uma instituição X, para ser avaliado durante um bimestre, ele vai fazer 3 avaliações: um trabalho, um teste e uma prova. Vamos supor que ele tenha tirado 8 no trabalho, ele tenha tirado 7 no teste e ele tirou 6 na prova. E ainda, o trabalho tem peso 1, o teste tem peso 2 e a prova tem peso 3. Como é que a gente vai... Então, observe o exemplo clássico de média ponderada, média aritmética ponderada, onde não existe só as notas. Se fosse só as notas 8, 7 e 6, eu iria somar e iria dividir por 3, porque seria a média simples. Só que aqui eu tenho a nota, para cada nota eu correspondo a um peso. 8, peso 1, 7, peso 2 e 6, peso 3. Então, como nós vamos fazer a média ponderada, primeiro passo, nós vamos multiplicar a nota pelo peso e vamos fazer o somatório, multiplicando a nota pelo peso, a nota pelo peso e a nota pelo peso. 8, 7, 6. Então, vamos lá. 8, 8, 8, 7 e 6. Essas foram as notas. A de 8 teve peso 1. A de 7 teve peso 2. E a de 6 teve peso 3. 1, 2, 3. Então, aí nós vamos calcular a média ponderada. Também é chamada de aritmética, mas eu vou chamá-la como média ponderada. 8, 7, 6. A nota 8 teve peso 1. A nota 7 teve peso 2 e a nota 6 teve peso 3. Então, vocês vão fazer agora também, acompanhando aí no caderno de vocês, como vai ser. Primeiro eu vou fazer o somatório, mas antes eu vou multiplicar. Então, vai ficar 8 vezes 1. Vou armar bem direitinho, para quem ainda tem alguma dúvida. Aí, 7 vezes 2. Depois que eu somo 6 vezes 3. Então, primeiro eu vou multiplicar 8 vezes 1, depois 7 vezes 2, mais 6 vezes 3. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3.
8 vezes 1, 8. Mais 7 vezes 2, 14. Mais 6 vezes 3, 18. Tudo isso dividido para a soma. 3, 4, 5, 6. Vamos lá. 8 mais 14 mais 18. 40 dividido para 6. 40 dividido para 6. 40 dividido para 6, novamente não vai me dar um resultado exato, não é isso? 40 dividido para 6, e vocês vão ter que acompanhar aí fazendo as continhas no caderno de vocês. 40 dividido para 6. Então, a gente vai obter um resultado aí de 6,6666. É infinito. Como eu estou trabalhando com nota, eu posso dizer que a nota desse aluno foi 6,6. Vamos acompanhar o vídeo. Vai fazer para calcular essa média, onde as avaliações têm pesos diferentes? É simples. A média aritmética é calculada fazendo a soma dos produtos dos valores pelos seus respectivos pesos, dividido pela soma dos pesos. Não entendeu nada, né, velho? Nada mesmo, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha para a tabela aqui ao lado. Na primeira coluna, eu tenho as avaliações. Na segunda coluna, eu tenho a nota das avaliações. Na terceira coluna, eu tenho o peso de cada avaliação. E na quarta coluna, eu tenho o produto entre a nota de cada avaliação e o seu respectivo peso. Na primeira linha ali, eu tenho nota 8, peso 1, 8 vezes 1 dá 8. Na segunda linha, eu tenho nota 7, peso 2, 7 vezes 2, 14. Na terceira linha, eu tenho nota 6, peso 3, 6 vezes 3, 18. Está simples aí de entender na nossa tabelinha. Olha como é que eu vou fazer para calcular a média aritmética ponderada desse aluno. 8 vezes 1, mais 7 vezes 2, mais 6 vezes 3, dividido por 1 mais 2 mais 3. O que é esse 1 mais 2 mais 3? São os pesos das avaliações. Fazendo os respectivos produtos, somando esses produtos e dividindo pela soma desses pesos, a gente chega no final na média aritmética, que dá aproximadamente 6,67. A segunda medida de tendência central que eu vou mostrar para vocês é a moda. Mas, Gui, o que significa moda na história? Antes de a gente falar sobre a moda, nós fizemos 2 exemplos de média aritmética simples, fizemos um exemplo de média aritmética ponderada. Agora nós vamos para um segundo exemplo de média ponderada. Vamos ver que um determinado aluno precisa da média 6 ou acima de 6 para ser aprovado. Ele fez uma prova, tirou 4,5, onde o peso foi 2. Na segunda prova, ele já tirou 8,5, onde o peso foi 1. Então, na primeira prova, ele tirou 4,5 e essa prova tinha peso 2. Na segunda prova, ele tirou 8,5, mas a prova tinha peso 1.
Na terceira prova, ele tirou 7. E essa prova tinha também peso 1. Então, eu quero saber se esse aluno, que ele precisava de 6 para ser aprovado, ou mais que 6, ele precisava de 24 pontos, se ele vai ser aprovado ou se ele vai ser reprovado. Então, vocês vão fazer aí e depois nós vamos acompanhar aqui a nossa resposta. 4,5 vezes 2 mais 8,5 vezes 1 mais 7 vezes 1. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. 2 mais 1 mais 1. Então, eu tenho 4,5 vezes 2, 8,5 vezes 1 e 7 vezes 1 dividido pela soma dos pesos. Então, eu tenho 4,5 vezes 2, 9. 8,5 vezes 1, 8,5. E 7 vezes 1, 7. Tudo isso dividido por 2, mais 1, 3, com mais 1, 4. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer para somar 9. Nós vamos somar 9 mais 8,5 mais 7. Eu tenho um resultado aí de 24,5. Dividido pelo nosso número 4. 24,5, que eu vou dividir pelo nosso número 4. Então, eu vou ter o resultado de 6,125. Ou somente eu posso dizer que ele teve o resultado de 6,1. Então, se esse aluno precisava de 6 ou acima de 6, ele foi aprovado. Estatística. Moda é aquele valor com maior frequência absoluta em um grupo de dados. Em outras palavras, moda é aquele número que se destaca. Olhe para... Moda é aquele termo que mais se repete ou que se destaca, certo? Então, moda é a parte mais fácil da estatística. Números aqui ao lado. Eu tenho um total de 11 números. Qual deles? Então, eu tenho aí 3, 6, 2, 10, 3, 1, 3, 6, 3, 9, 7. Qual é o valor que mais se repete? Que se destaca aí, que mais aparece nessa sequência de 3, 6, 9, 11 números. Qual é o valor da moda que vocês apresentam aí? Tem a maior frequência absoluta. Quem é que está aparecendo por mais vezes? Não é o número 3? Sim, essa é a moda. A moda do grupo é 3. A última medida de tendência central que eu vou mostrar para vocês é a mediana. Mas, Gui, o que é essa mediana? Mediana é o número que separa a parte inferior da parte superior de um grupo de dados. Em outras palavras, é aquele número central da nossa sequência numérica. Pessoas, aqui vocês devem tomar um cuidado. Olhem para esse meu grupo. Lembrando que a mediana, nós temos dois tipos. Temos a mediana para quando a quantidade
da sequência, né? Isso, a quantidade de número da sequência é formada por número par. E temos a mediana para quando a quantidade da sequência dos números são números ímpares. Então, eu tenho que ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, se eu tenho 11 números, eu sei que 11 é um número ímpar. Então, essa sequência é formada por uma quantidade de números ímpares. Então, eu vou pegar o termo do meio. Eu não vou precisar fazer nenhuma formado conta. por 11 elementos, por 11 números. Pergunto para vocês, pense um pouquinho aí na sua casa. Qual desses 11 números tu escolheria para a mediana, para aquele número que separa um grupo em duas partes iguais? Tu deve estar pensando no número 1, né? Pois é, a resposta está errada. Gente, a primeira coisa que vocês devem fazer para determinar a mediana de um grupo... A primeira coisa que se deve fazer para calcular a mediana de um grupo, será que vocês lembram qual é? Toda vez que eu vou calcular a mediana de um grupo, eu preciso fazer algo chamado rol. Depois do rol, é colocar o número em sequência em ordem crescente ou decrescente, aí sim eu posso identificar a minha mediana. Grupo é escrever esse grupo em rol. Mas Gui, o que significa escrever em rol? É escrever esse grupo em forma crescente ou decrescente. Agora, olhando para esse grupo de números aqui ao meu lado, é o mesmo grupo do quadro anterior, só que todos em ordem. Agora sim eu te pergunto. Agora o grupo já está organizado em ordem crescente, do menor para o maior. Se são 11 elementos, quem vai ser o termo do meio? O número 3. Olha aí, 5 números para a esquerda, 5 para a direita, o 3 seria a minha mediana. Desses 11 números, qual deles separa a parte inferior da superior? Não é o número 3? Pois é, aí está a nossa mediana. Muito importante. Reparem que esse exemplo que a gente está trabalhando é um exemplo com um número ímpar de termos. Eu tenho 11 termos. Essa teoria que eu estou falando para vocês poderia ser para um grupo com 3 termos, 5 termos, com 11 termos, com 21 termos, ou seja, com um número ímpar de termos. Sempre que um grupo de números tiver um número ímpar de termos, a mediana é exatamente o termo central, aquele número que separa a parte inferior da superior de um grupo de dados. Reparem esse grupo de números aqui ao meu lado. Qual é a diferença que esse grupo tem para o primeiro que eu mostrei para vocês? O número já está, a sequência já está organizada. 0, 1, 2, 6, 7, 10, 11, 11, 12, 15. Então, a sequência já está no rol. Qual seria a moda? A moda aí é o número 11, que é o único algarismo que se repete. E quantos números eu possuo nessa sequência? 2, 4, 6, 8, 10. 10, então é quantidade de número par. Então, se eu tenho uma quantidade de número par, eu vou pegar os dois elementos do meio e vou tirar a média aritmética, ou seja, vou somar e dividir por 2. Número de elementos. O primeiro grupo que eu mostrei para vocês tinha 11 elementos. Esse aqui tem apenas 10. A diferença é que 11 elementos é um grupo de números com um número ímpar de termos. 10 elementos é um grupo de números com um número par de elementos. Aí eu te pergunto, como é que eu faço para determinar a mediana desse tipo de grupo? Cara, tu vai pegar os dois termos centrais, somar esses dois termos centrais e dividir por 2. Aí está a tua mediana. Em outras palavras, a mediana de um grupo de números com um número par de elementos sempre vai ser dado pela média aritmética entre os dois termos centrais da nossa sequência. Você sabe que na prova do Enem, a gente tem que ter objetividade. A gente não pode marcar aquelas respostas que são absurdas, temos que tentar eliminar esse tipo de resposta para a nossa média não descer tanto. Agora vem uma dica para vocês. Qualquer questão envolvendo estatística, envolvendo medidas de tendência central,
que envolver as três medidas, média, moda e mediana, a primeira delas que tu vai procurar vai ser a moda. Por qual motivo? A moda é a mais simples. Pela moda, tu já consegue eliminar de 2 a 3 alternativas que não tem essa moda. Ok? Guilherme, eu determinei a moda e não consegui eliminar nada. Qual é a próxima medida de tendência central que eu procuro? Tu vai determinar a mediana. A média é a última coisa que tu vai tentar determinar, por ser a mais chatinha de fazer. Então vamos lá. Primeira medida de tendência central, moda. Depois, mediana. E por último, se precisar, tu calcula a média. Pessoas, Vamos agora ficar com a atividade para casa. Dia 9/12. Vou colocar a sequência 7, 3, 7, 10, 25, 19, 1, 3, 3, 3 e 2. Então, tá aí a sequência, vocês vão identificar a moda, a mediana e a média aritmética. Então, temos a sequência. Lembrando que para calcular a mediana, você sempre tem que começar pelo rol. Então, depois que você calcular o rol, você pode calcular a moda, a mediana e a média aritmética. Então, tenha uma boa quarta-feira e boa aula.